Saúde o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Engrandecido seja o nosso Deus, porque verdadeiramente Deus está neste lugar. Eu creio. Porque nos últimos dias muitos são os que têm sede e fome, mas é da palavra, né? Esse dia está se cumprindo. Porque apesar de muitos ainda estarem lá fora, mas são muitos os que Jesus tem realmente tocado, e que eu glorifico o nome do Senhor por ver assim, apesar de pequeno, o espaço, mas grande é a sede do povo. Né? Grande é a sede. Importante é isto, que aí o povo do lado de fora, e Deus está contemplando, e Ele vai assim alargar as tendas, porque Deus Ele é fiel. Ele vê que quando está dando frutos, aí Ele se alegra, porque é fruto de oração, é fruto de renúncia. E assim que Deus possa estar assim abençoando o pastor Alain, a missionária Débora, né? E eu também agradeço por esse convite, por essa confiança de estarmos aqui nesta noite. Sou a pastora Gilcélia. Tive já o prazer também de receber os amados lá, no local onde eu estou ministrando, fazendo os cultos dia de quinta, ou de segunda e quinta. É o ministério ao qual o Senhor já concedeu o nome, Igreja Evangélica Pentecostal, 7 Unções do Espírito Santo. Glória. E Deus tem operado. E é assim mesmo que Deus quer ver, o povo sedento. E continue assim, igreja. Porque o Senhor tem contemplado os corações de muitos aqui nesta noite, que tem assim dado crédito à palavra e à oração deste lugar. Amém? Amém. Vamos ser breve, porque também Deus pode querer fazer algo mais aqui neste lugar. Aleluia. E eu gostaria de convidar assim, a igreja para estar abrindo a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convido assim quem já foi encontrando, se colocando de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como título, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele o Senhor Jesus. Iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Oremos, irmãos. Seu Deus Todo-Poderoso, Pai amado e justo, em primeiro lugar, Pai, eu te peço, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, não leve em consideração a minha pequenez, mas que o Senhor possa usar assim de benevolência e de misericórdia, abrindo a porta da palavra, nos dando a direção nesta noite. Fala segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Nos abençoe e nos dá vitória. Toma a primazia dessa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos diante de uma passagem ao qual muitos já ouviram falar, acerca desta viúva. E quando se fala de viúva, naquela época não é semelhante às viúvas de hoje. Que as viúvas de hoje, muitas
não deixa nem mesmo, não agravando a todas, o corpo do marido nem esfriar na sepultura, como costuma dizer. Já está se recomeçando uma nova vida. Mas naquele tempo a verdadeira viúva era aquela que era casta, aquela que se guardava certamente, apesar de saber que poderia casar, que a aliança havia se quebrado pela morte, mas eram castas. E para aquela mulher, diante daquela situação, vindo o seu único filho, que seria a sua última esperança, porque logo a ela ser desamparada pela morte do marido, aquela mulher se encontrava numa situação, adversa, sozinha, e ela contava com aquele varão, ela contava com aquele mancebo que estava crescendo e que seria o futuro dela, porque ela, como mulher, no dia de hoje a sociedade mudou os pensamentos das feministas, mas outrora as mulheres eram dependentes. E a confiança daquela mãe estava depositada naquele filho. E certamente a morte chegou. Chegou colocando fim, colocando um desespero naquela mulher. Mas aquela mulher teve que sepultar o seu único filho. E diante daquela situação, como os enterros naquela época, geralmente, como até mesmo no interior, o cemitério era na entrada da cidade. E aquela mulher certamente havia andado um dia, ou mais que um dia, naquele cortejo fúnebre, entristecido, e com ela, e aí a última esperança dela ser sepultada. Mas o que ocorreu naquele dia foi o encontro de duas multidões. Uma de pesar, de tristeza, e até mesmo de alguns que até não se compadecem quando vê alguém perder. Porque nós olhamos para o mundo de hoje, nos dias de hoje, muitos são os que querem se alegar com as nossas tristezas, muitos são os que se alegam com o nosso fracasso, não é isso? E ninguém sabe o quanto aquela mulher poderia estar com pessoas ali seguindo ela, com o coração até mesmo satisfeito, bem feito, perdeu o marido, agora perdeu o filho, eu quero ver o que vai ser dela, Mas aquela mulher estava ali naquela situação de desamparo e de desespero. E como o Senhor Jesus de longe pode perceber aquela dor, aquela grande multidão, duas multidões, uma que acompanhava aquele cortejo fúnebre e a outra que trazia a grande esperança daquela mulher, porque para muitos, como muitos dizem por aí, que a última esperança, é a que morre, Mas a nossa esperança, ela ressuscitou. Glória a Deus. A nossa esperança está conosco e se faz presente neste lugar. Aleluia. E que a igreja nessa noite possa se tomar por base nessa palavra. Aleluia. Porque nós podemos ver que ao final de cada ano existe um entristecimento nos corações. Aleluia. Porque muitas são as campanhas que ao início de cada ano é Rede Globo cantando que hoje é um novo tempo, um novo dia vai começar, e aí já vai, são as empresas, e o ano que vem vai ser diferente. E eu costumo dizer, somente uma data que muda no calendário, porque as lutas continuam, e nós temos que continuar guerreando, na certeza de que o nosso Redentor vive, e que na hora certa ele vai se levantar sobre a terra e vai dar vitória. Glória a Deus. Mas aquela mulher estava realmente, como muitos podem estar aqui nessa noite, entristecido. Esse ano está acabando, eu não consegui meu emprego, o meu marido não voltou. Ah, Senhor, e agora? Falta poucos dias para que 2012 passe. Como vai ser? Ah, Deus, esse ano eu passei com muitas lutas. E você está sem esperança para 2013. Mas eu não estou falando apenas de um número, 2013. É a sequência de uma vida, Porque é uma sequência. Porque se não existisse a ordem numérica, se não existisse essa ordem que Deus criou na terra, como Deus é eterno, não se preocupa certamente com número, com relógio, com hora. Deus não se preocupa com o tempo. Porque Ele é o tempo. Aleluia. Então, aquela mulher estava desesperançada. A Bíblia não nos revela que ela estava desesperada. Mas ainda que ela tivesse
se mantendo firme ali, ela estava desesperada. Porque a dor de uma perda, principalmente de um filho e de um único filho, não é isso, gente? É muita dor para uma mãe. E grande era aquela dor que aquela mulher sentia. Mas eu posso sentir, pelo Espírito de Deus, que não somente aqui, mas nos lugares onde Deus tem me levado a ministrar uma palavra, o coração do povo de Deus está com uma tristeza.